milagres nas transições da família e ministério. Alguém precisa de milagres na família, no ministério? E nas transições, nas mudanças de tempo, de ciclo, de estação na família. Pastor, minha família viveu um tempo e era desse jeito. Agora a gente está entrando numa nova fase. Agora chegou uma criança, agora chegou o casamento, agora chegou a viuvez. Agora chegou uma mudança de familiares que nos davam suporte, foram para longe. Ou tem gente chegando perto e a gente vai precisar dar suporte. Enfim, toda transição tem pressão. Toda transição, eu estou falando isso há umas 3 semanas pelo menos. Toda transição tem consigo pressão. E mesmo eu falando, tem gente que não entendeu ainda. Que não entendeu que a pressão faz parte da transição para produzir crescimento. Quem não quer viver debaixo de pressão, não pode esperar subir. Eu estou aí nesse período de consagração, serão 10 dias só com água, estou tomando água com limão de manhã, às vezes em jejum, e o chazinho, sem açúcar, sem nada, não é chá cheio de coisa não. Mas hoje, por exemplo, eu cheguei, quando eu subi a escada, eu senti um pouco mais de cansaço para subir a escada, porque o meu corpo está diferente, porque o organismo está diferente. E o que eu precisei fazer para chegar até na minha sala, até no meu escritório? Eu precisei vencer a pressão. A pressão de subir cada degrau, a pressão de subindo, e quem já subiu até o salão de festa sabe que é uma subida razoável. A pressão de subir até lá e começar às vezes a sentir um pouquinho de falta de ar, um cansaço maior, e domingo pode ser que seja mais, e na quarta que vem mais. Mas se eu quero que o processo seja completo, se eu quero mudar de nível, eu não posso amarelar quando vier a pressão, eu não posso afrouxar quando vier a pressão. As lutas e desafios são as grandes credenciais que Deus deixou na terra para mostrar que Ele é o nosso Deus. Pare de reclamar por causa de lutas e desafios. Pare de reclamar por causa da pressão, cobrança ou correção. Isso credencia, isso faz separação de joio e trigo. Joio não aceita correção, joio tem que justificar demais, tem que fazer média. Trigo não. O trigo sabe, ele foi plantado para um propósito. Nós somos plantados para um propósito, glorificar o nome de Jesus, amém? Vamos lá, Evangelho de João capítulo 1. Antes de começar a leitura vamos ler do 48 ao 50, depois eu faço um comentário de alguns versículos anteriores. Vamos lá, 48. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso? Porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas ainda maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu como? O céu como, igreja? Aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, o Filho de Deus, se fez Filho do Homem. Jesus, Deus Filho, se fez filho de José e de Maria, para salvar o Rogério se fez filho de José e Maria para ser semelhante ao Rogério e mostrar que nós podemos vencer como ele venceu. Para pagar o preço no nível da nossa dívida. Ele não pagou o preço da nossa dívida de um nível diferente, de lá do céu. Ele veio ao nível da nossa dívida. É mais ou menos assim, ele entrou no boteco que a gente estava devendo e foi lá pagar. Ele olhou nos olhos daquele que cobrava a nossa dívida e disse: eles não devem mais nada, agora eles são meus. Mas isso é para quem é dele. Isso é para quem se entrega a ele. Isso não é para quem acha ele bonitinho. Isso não é para quem simpatiza com alguns versículos ou textos isolados da Bíblia, mas não quer um compromisso com ele. Isso é para quem se entregou. É para quem disse: não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo destinado ao inferno. Agora eu sou servo de Deus, agora eu sou filho de Deus. Eu vou servir alguém, todo mundo serve a alguém. Já falei isso várias vezes, todo mundo. Ou a gente serve a Deus ou ao mundo, e quem serve ao mundo só serve ao diabo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
A gente precisa escolher a quem nós vamos servir. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, a gente vai agradar um e aborrecer o outro. E a pergunta é hoje, a gente está escolhendo agradar quem e aborrecer quem? Quando Natanael ouve Jesus dizer, eu te vi debaixo da figueira, Natanael falou, mas não tinha ninguém, eu olhei. Eu estava sob a sombra da figueira no quintal da minha casa. Os judeus tinham o hábito, quem tinha condição, claro, de no fundo da sua casa ter árvores, por causa do calor ali, para ter um momento de sombra ali e tal. E Jesus vai dizer sobre a diferença dos fariseus. Os fariseus são aqueles que vão para as esquinas e para as praças, orar em voz alta, ler a Torá em voz alta, recitar a palavra em voz alta, para mostrar que são espirituais, e eles gostam de fazer longos discursos para mostrar aos homens. Mas Natanael não é desse tipo. Natanael é um homem que quer ver o Messias, ele quer conhecer o Salvador. E Natanael, no seu particular, vai no fundo do quintal da sua casa. Ou seja, Natanael vai cumprir Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu particular, fala com Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. No domingo eu falei sobre isso. Nós tivemos a virada de ciclo, e essa virada de ciclo é no pôr do sol. Só que domingo a gente até planejou fazer uma transmissão, uma inserção no culto, de lá da represa, por exemplo, com uma imagem do pôr do sol e a gente orando a viração do dia, a viração do ciclo. Só que o tempo estava nublado, como está hoje, e não deu para ver. Mas o dia terminou, gente? O dia terminou? Sim. O sol se pôs? Sim. Por detrás das nuvens, além da nossa visão. E eu falei no domingo e falo hoje aqui novamente, além daquilo que os seus olhos estão vendo, Deus está trabalhando. Além daquilo que os nossos olhos estão vendo, Deus está enxergando e operando. Ele vai nos chamar por detrás das nuvens. Eu não sei quais são as nuvens que estão tornando a sua visão nebulosa, difícil ou até impossível, mas eu estou aqui para te dizer que Deus te enxerga por detrás dessas nuvens, por detrás desse problema, por detrás dessa pressão. Ele está te enxergando, mesmo que mais ninguém te veja. E quando Filipe vai falar para o seu irmão Natanael que encontrou o Messias, e Natanael pergunta de onde ele veio, e Filipe se precipita dizendo que ele veio de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré depois de voltar do Egito, mas nasceu em Belém, como a Escritura havia profetizado, prometido, que da cidade de Davi, Deus levantaria um sucessor, o Messias. Só que quando Natanael ouve que ele veio de Nazaré, ele diz, eu sou estudioso da palavra, e de Nazaré não vem nada de bom. Então, é apenas mais um farsante. Ele não é Machia, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. Só que aí, Filipe é sábio e chama, fala para Natanael, vem ver. E quando Natanael vem ver, ele fica impactado. Porque quando ele chega, Jesus o elogia. Esse aí é um verdadeiro israelita, esse é um homem piedoso, esse homem realmente serve a Deus, esse homem realmente é apaixonado pelo Senhor. E aí, Natanael fica impactado, fala, mas como que o Senhor me conhece? Você não me viu? Nunca te vi, estamos nos conhecendo agora. Quem falou de mim para você? Ah, você já olhou lá meu Instagram, meu Facebook antes, né? Levantou a minha capivara. E Jesus diz, eu vi você debaixo daquela figueira. Aquilo que você não postou, eu vi. Aquilo que você não falou com ninguém, eu vi. Aquilo que você falou só com o meu pai soprou aqui no meu ouvido. E eu quero começar a profetizar aqui. Aquilo que ninguém sabe, o Pai vai falar no teu ouvido. Aquilo que é importante para você avançar em fé, aquilo que é importante para o seu progresso espiritual, familiar, emocional, financeiro, ministerial, aquilo que é importante para o teu avanço, progresso na vida. E ninguém te falou, Deus vai soprar no teu ouvido. Eu já vivi experiências de Deus falar para mim, manda uma mensagem para tal pessoa e fale isso. Certa vez foi com uma jovem aqui da igreja. Mandei uma mensagem, falei, olha, cuidado, isso, você está para fazer uma besteira, isso. Ela regalou os olhos e disse, mas ninguém sabe, como é que o pastor sabe? Eu não sei. E eu não sabia de nada. Eu simplesmente ouvi o Espírito Santo, falou para eu mandar mensagem, eu não sabia o que ela estava fazendo, não sabia o que estava para acontecer, absolutamente nada. Eu estou aqui para te dizer que Deus continua soprando no ouvido dos filhos. O Pai continua procurando filhos sensíveis à sua voz. Nós estamos em 10 dias o início de um novo ciclo. E esses 10 dias devem ser para nós aquele clamor, aquele desejo. Senhor, eu quero voltar à essência. Eu fui criado para o Senhor. E aquilo que mais tem que fazer pulsar o meu coração é o desejo da Tua presença.
esses 10 dias de Techuvá, é justamente isso. Os rabinos entendem que é o momento que Deus está olhando o livro da vida e vendo, vamos ver, quem realmente quer ficar aqui? Quem me ama? Quem quer permanecer comigo? Quem quer ir para a eternidade comigo? Nós somos essas pessoas. O Yom Kippur, que vai ser na próxima quarta-feira, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do arrependimento, é arrependimento diante de Deus. Perdão diante de Deus. Mas há uma construção para chegar lá. Irmãos, esse é um tempo muito profético e eu creio que nós estamos começando ele do jeito certo. E nós vamos viver o melhor ciclo, a melhor estação da nossa vida. Mas vamos fazer uma boa transição. Porque tem milagre na transição. E como é que eu vivo esses milagres? Vamos estudar a Bíblia. Se aprofunde na Bíblia, leia a Bíblia esses dias, mais do que você lê costumeiramente. E eu não estou falando em quantidade de leitura, mas de se aprofundar. Leia o mesmo texto, se preciso for 2, 3, 4 vezes, até que o Espírito Santo traga luz ao seu coração e você entenda o que Deus está falando. Ore, até que a presença de Deus seja real, palpável, viva em você. Volte a jejuar. Vamos voltar com tudo ao primeiro amor. Deus está nos chamando. Deus está chamando a sua noiva para se preparar para o grande dia do casamento. Agora, Jesus estava vivendo uma transição aqui. Jesus estava vivendo, se você ler no capítulo 1 do verso 29 ao 37, João Batista, aquele que era, eu vou usar um termo assim, a bola da vez, o grande profeta daquele momento, ele está encerrando, sem saber, mas ele já está percebendo que vai chegando um que é maior que ele. Ele está para ser morto, preso e morto. Ele está encerrando o seu ministério. E vai, então, ficar em evidência o ministério de Jesus. João Batista, do verso 29 ao 37, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Messias, eis aí aquele que é maior que eu. Eis aí aquele que Israel espera. Eis aí aquele que a humanidade espera. A transição no ministério de João Batista. Do versículo 38 ao 47, 2 discípulos de João Batista, 2 discípulos, talvez você pense, os discípulos mais de baixo, que não eram tão importantes, eram Pedro e André, só. Ouvem João Batista dizer isso e dizem, então a gente tem que seguir ele? João Batista diz, sim, vão com ele. A minha parte eu já fiz na vida de vocês, agora vão para aquele que é maior. Aí depois disso Jesus sai caminhando, além desses 2 discípulos, Pedro e André, do 38 ao 47 diz claramente que Jesus recruta mais 2 discípulos, Filipe e Natanael. Se a sua Bíblia tiver subtítulo, vai estar dizendo aí que é a chamada dos discípulos, os primeiros discípulos. Jesus está transicionando o seu tempo de anonimato para o tempo de escolha. Fala comigo, anonimato para escolha. O que acontece nessa transição? Quem aqui tem promessas de Deus, para Deus colocar algo da sua vida em evidência para a glória dele? Não é vaidade. Algo em evidência, pastor, o meu testemunho, a cura na minha vida, o meu ministério, a minha empresa, a minha vida financeira para financiar a obra, enfim, algo em evidência para a glória dele. Levante sua mão. Eu estou aqui para dizer para você que na transição entre o anonimato e a revelação daquilo que Deus tem para fazer, na transição, o seu posicionamento e o meu posicionamento vai fazer a diferença. Nós estamos ouvindo as palavras corretas, nós vamos nos posicionar e nós vamos viver o melhor de Deus nesse ciclo em nome de Jesus. Do anonimato até Jesus assumir plenamente o seu ministério, tem a escolha, e nós vamos escolher bem. Estamos escolhendo ouvir a palavra, estamos escolhendo cultuar, estamos escolhendo numa noite fria e chuvosa como essa, sair do conforto de casa para adorar a Deus na comunhão dos santos. Escolhas. Jesus sai fazendo escolhas, mas eu volto a dizer o que eu falei no domingo e venho falando há algumas semanas. Vigie quanto às escolhas das suas alianças. Elas podem te fazer afundar, mesmo sendo as melhores pessoas do mundo. Elas podem te dar conselhos que agradam o teu ego e vocês afundarem juntos. Domingo eu fiz uma dinâmica aqui com o Zé Paulo e com o Rogerinho, perfeita para isso. Tem gente que não quer ouvir a verdade, quer ouvir o que agrada a si mesmo, e vai escolher alguém que só vai falar no nível que a pessoa quer ouvir. Ou a gente rompe
com esse ciclo de comodismo, só procurar o que me é confortável, ou a gente não pode reclamar a falta de resultado na nossa vida. Se eu quero resultado bíblico, eu tenho que ter um comportamento bíblico. Alguém concorda? E a pressão vai vir. Na transição vai vir a pressão. Quer resultado? Encara a pressão. Clame a Deus o quanto for preciso. Se derrame diante de Deus. Mas não fuja da pressão na transição. Porque vai valer a pena. Aí a gente chega onde a gente leu. Jesus fala para Natanael que o viu debaixo da figueira. Natanael é o primeiro. A gente vai falar de Pedro que diz que Jesus é o Messias. Mas aqui, que Pedro vai dizer, mas Natanael já falou logo no seu chamado. O senhor é o rei de Israel. O senhor é o filho de Deus. E aí, impactado Natanael, ele ouve ainda mais de Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa, não só para você, Natanael, mas para todos vocês que largaram tudo para me seguir. E essa palavra vale para todos que largaram frio, chuva e qualquer outra coisa para vir seguir Jesus aqui hoje. Que estão ouvindo essa palavra hoje. Não fique impactado apenas por receber uma palavra de conhecimento, uma revelação do que está acontecendo na tua vida. Mas abra o seu coração. Cuidado, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, com muito temor, mas eu tenho que dizer. O diabo, eu tenho que falar. O diabo tem usado situações. Eu não estou dizendo que Deus não fale, pelo amor de Deus, e nem que eu não acredito em revelações, acredito demais. Nós recebemos, eu recebo, mas a gente precisa ter o discernimento. Até onde eu fico impactado com a revelação e até onde eu começo a me movimentar. Tem gente que fica tão impactado com revelações de Deus que não faz mais nada. E aquilo se torna uma forma do diabo distrair a pessoa, para ela não avançar no seu processo. Quem está entendendo? Imagina que eu chego aqui e falo assim, olha, fulano de tal, dou até seu nome. Hoje à tarde aconteceu isso. E Deus falou aquilo e tal. Mas foi mesmo. E naquela hora que você falou para uma pessoa assim, e Deus está abrindo uma grande porta e vai começar isso na sua vida. E pronto, você começa a falar para todo mundo dessa revelação, mas não faz nada. Sabe qual é o problema dessa correria de crentes atrás de revelação? É que a maioria quer uma revelação, depois outra, depois outra, depois outra. E eu pergunto, o que eles fazem entre uma revelação e outra? O quê? Irmã Cida, nossa líder de intercessão falou. O que é, irmã Cida? O que eles fazem? Nada. Estão pensando que a revelação vai produzir tudo que a gente deveria viver. Não, revelação é direção. A Bíblia aberta é revelação, é direção. Palavra de conhecimento, revelação é direção. Pelo amor de Deus, eu estou zombando de revelação de Deus? Não, Deus use muitas pessoas para trazer revelação, mas quem recebeu a revelação, se mova dentro daquilo que Deus falou, que é bíblico, porque é ali que a tua vida vai mudar. Mas às vezes a gente fica tão impactado com a revelação, tão distraído, que a gente não faz mais nada. E a gente começa a falar, um monte de gente fala assim, então, recebi uma promessa, uma revelação faz 10 anos, até hoje não se cumpriu. Mas dá uma olhadinha, como você se comportou esses 10 anos? Como você reagiu a isso? Como você se moveu? Em obediência à palavra? Vamos para cima. Não, eu fiquei ali, sabe, encantado, assustado, com medo, sei lá o quê. Irmão, eu estou aqui para ativar você em fé. É tempo de movimento em nome de Jesus. Transição. Presta atenção. Agora, Jesus já recrutou discípulos, alguns discípulos. João Batista já meio que passou o bastão, disse, ele é o Cordeiro. Vocês têm que ouvir a ele, sigam ele é maior que eu. Transição. E agora o que Jesus vai fazer? Uma promessa, diga comigo, uma promessa. Qual promessa? De agora em diante vocês verão o céu aberto e o quê? Os anjos de Deus descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Legal. Mas antes dessa promessa, para resumir em uma, olha o versículo anterior, olha aqui que Jesus diz. 50. Jesus lhe perguntou, você crê nisso? Porque eu disse que eu vi sob a figueira. Eu quero que você leia com toda a sua alma, porque essa palavra é para aqueles que seguem a Jesus. Esses homens estavam seguindo a Jesus. Alguém aqui está seguindo Jesus? Você crê que a Bíblia foi escrita para você? Que segue a Jesus? Então essa promessa é para você. No 3 a gente vai ler a parte final. 1, 2, peraí, olha para alguém que está do teu lado, você vai dizer para essa pessoa. Em nome de Jesus você pode dizer porque foi Jesus que falou. Olha nos olhos dessa pessoa, no 3. 1, 2, 3, fala para essa pessoa. Você verá coisas maiores que essa. Você verá coisas maiores. Eu não sei o que você está vendo, mas você verá coisas maiores. Pode aplaudir porque ele merece.
A promessa. No meio da transição tem promessa. No meio do período de conserto tem promessa. No meio do caminho de restauração tem promessa. Pode estar doendo, mas tem promessa. Pode ser difícil, mas tem promessa. Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. Na transição entre o chamado de discípulos, Jesus chamando, e o início dos sinais, que Jesus falou que eles iam ver coisas maiores, isso é sinais. Dos sinais em seu ministério, Jesus faz uma promessa. Qual promessa? Coisas maiores e céus. Essa promessa está sobre a minha vida. Olha o capítulo 2, o que vai acontecer na sequência? 3 dias depois, quantos dias? 3. A promessa veio, 3 dias depois da promessa, houve uma festa de casamento no povoado de Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o quê? Vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Olha que sério. Respondeu Jesus: minha hora ainda não o quê? Chegou. Presta atenção. 3 dias depois de Jesus prometer coisas maiores e céus abertos, ele é convidado para uma festa. Para uma? E vamos falar a verdade? Parece que não combina. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus é o Filho de Deus, o Redentor, veio curar o enfermo, libertar o cativo, ressuscitou mortos, salvar a gente para a eternidade. E como que ele vai começar o ministério dele? Numa festa. Eu tenho aqui comigo que é mais ou menos para mostrar para nós o início de tudo. Porque Deus cria o homem, e logo que Deus cria o homem, ele dá uma festa. Qual a festa? Alguém sabe? A festa do descanso, o Shabat. Deus cria o homem e na sequência diz: agora é hora de descansar. Aí o homem fala: mas eu acabei de chegar. E Deus diz: por isso, antes que você saia fazendo as coisas precipitadas do seu jeito, você precisa aprender a descansar em mim. E descansar em mim não tem a ver com ficar à toa. Tem a ver com não colocar a sua angústia, inquietação, ansiedade, descontrole, desequilíbrio à frente de tudo. Temperamento bagunçado. Não. Você vai aquietar o seu coração, vai olhar para a minha palavra, vai meditar na minha palavra e só vai agir quando eu disser. Descansar em Deus não é ficar à toa na vida. Descansar em Deus é parar a correria, os barulhos, o tumulto, a tempestade para dizer: eu tenho para quem olhar. Eu vou contemplar a face do meu Deus. Eu vou olhar para o meu Deus. Eu vou olhar para aquele que me salva. Eu vou olhar para aquele que tem uma palavra de libertação desse cativeiro. Eu vou confiar na direção que ele vai me dar. Jesus pega os discípulos e leva logo para uma festa. Aí eu fico imaginando e falo: poxa, bacana seguir a ele. João Batista era deserto, gafanhoto e mel silvestre. Com Jesus a gente começa já numa festa. O negócio está bom demais. É bom seguir esse Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas do fim para o começo. Quem já leu isso? A linguagem original da terra, o hebraico, é escrito do fim para o começo. Já viu isso? Quem sabia disso? É escrito de trás para frente. Lido, de trás para... Você lê da ponta de cá para a ponta de cá. A gente não é da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Uma coisa meio doida. A gente fica sem entender o porquê. Por quê? Porque o mundo foi tentando confundir a nossa mente para a gente pensar segundo o mundo. Mas Deus está nos resgatando para pensar segundo Deus. Como é que é isso? Eu já descanso antes do meu milagre, porque quem está comigo aqui no ponto de partida e quem eu vou seguir no caminho todo é o Senhor que opera milagres. O que Jesus está ensinando é assim: olha, se vocês confiarem em mim, no final vai ser como no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus criou era bom. E quando Ele criou o homem era muito. No final, restaurado, resgatado, salvo, com o corpo glorificado nos céus, nós voltaremos a ser muito bons. Porque muito bom fala de obra completa.
Quando a obra de Jesus for completa na nossa vida, poderemos dizer muito bom. Quando o jovem rico falou para Jesus, bom mestre, e Jesus disse, não me chame de bom não. Por que você me chama de bom? Bom só há um Deus. Jesus não está dizendo que ele não era bom. O que Jesus estava dizendo é que para chamar algo de bom, aquilo tem que estar completo. E Jesus ainda não tinha morrido na cruz. A obra ainda não estava completa. O que Jesus tinha para fazer ainda não era completo. Então só me chame de bom depois de eu terminar o que eu comecei. A gente tem o costume de querer tapinha nas costas antes de terminar o que começou. Só que a Bíblia ensina que bom é quando a gente completa. Melhor é o fim das coisas do que o... Agora faz sentido você ler Eclesiastes, que diz que melhor é o fim do que o começo? Faz ou não faz? Fim, obras completas. Jesus chama eles para uma festa. Eles são convidados, Jesus diz, nós vamos. Alguém diria, não, mas Senhor, nós não temos um ministério, a gente não pode pensar em festa agora. A gente precisa ir para o deserto. Jesus, vamos para a festa. Não, vamos para a festa. Eles entram na festa. Estão lá celebrando, acaba o vinho. Maria, mãe de Jesus, está lá também. E ela devia ser alguém influente na vida do casal. Alguém vai e fala para ela, o casal, familiares do casal, seguinte, Maria, estamos com um problema. O que foi? Acabou o vinho. Maria vai direto recorrer a quem? A Jesus. Por que isso, gente? Alguém faz ideia por quê? Por que foram falar com Maria e Maria foi falar com Jesus? Porque Jesus tinha 30 anos aqui. E Jesus ainda vai começar o seu ministério aqui, tá? Mas ele já tinha mostrado que ele era diferente. Do seu nascimento, da sua concepção, na verdade, até aos seus 30 anos ele já era diferente. Ainda que a obra não estivesse completa. O que eu estou falando para você? Que tem coisa diferente na tua vida, ainda que a obra não esteja completa. O mundo tem que ver que há uma diferença em você. A Bíblia diz em Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diferença. Ele é diferente. O Maria, será que não dá para falar com seu filho? De repente ele pode dar uma palavra de sabedoria, porque ele quando criança debateu com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei dentro do templo. Ele tem muito conhecimento. De repente ele pode fazer alguma coisa. De repente ele fala com alguém, não sei. No desespero, irmão, a gente começa a pensar quem a gente pode recorrer. E alguém lembrou de Maria, não de Jesus, de Maria, para que Maria fizesse a ponte até Jesus. Mas Jesus quer que você vá direto até ele. Maria chega a Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus diz, olha, não tenho nada com isso, não me diz respeito. Por que não diz respeito? Porque eu sou apenas um convidado. A gente às vezes é meio desesperado, afoito pelo resultado. Quem aqui é inquieto, impaciente? Diga amém. Tem gente que está assim, vai pastor, termina a mensagem logo, quero ver o final dessa mensagem, vamos. Só que Jesus não. Põe o segundo tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso. E quando eu preparava essa mensagem, Deus me levou a outras duas mensagens que eu já ministrei. Olha só. Jesus não atropela o quê? Processos. Mesmo que estejamos em desespero. A gente acha que o nosso desespero vai fazer Jesus quebrar a regra. E contra a palavra. Tem gente dizendo, não, Deus vai ter que me abençoar porque eu tenho direito de ser feliz. Ele quer te abençoar. Mas do jeito certo. Dentro da palavra. Ele não vai negar a si mesmo. Ele não vai. E se você não ouvi-lo, você não será feliz. Você vai plantar uma destruição maior para o seu futuro. Cuidado. Quando Marta e Maria, em desespero, recorrem a Jesus porque Lázaro morreu, Jesus demora quantos dias para chegar até a sepultura de Lázaro? 4 dias. Jesus não chegou nem para o velório. Porque Jesus não estava indo para um velório, Jesus estava indo para uma ressurreição. Irmão, eu vou dizer de novo, Jesus não estava indo para um velório, Jesus estava indo para uma ressurreição, para um milagre. Se Jesus está demorando, é que Ele não está indo para fazer o que você está pensando, Ele está indo para fazer algo muito maior do que você imagina. Jesus, o Senhor está demorando, não vai dar tempo do Senhor fazer eu fechar esse grande negócio. Fica tranquilo, porque eu tenho algo muito maior e melhor para você. Jairo recorre a Jesus com a sua filha doente. No meio do caminho, uma mulher hemorrágica toca em Jesus. Ela já foi curada, tá bom, já recebeu o que precisava. Segue Jesus. Jesus para. Jesus começa a perguntar, vira aquele tumulto, aquela coisa, e Jesus demora. Nesse meio tempo chegam os empregados de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, era um cara influente.
e dizem, ó, sua filha já morreu. Alguém no lugar de Jairo falaria, não adiantou nada esse homem. Olha, eu desrespeitei meus colegas religiosos, não são espirituais, só religiosos, e vim aqui, eu me expus e não adiantou nada, como a gente às vezes se revolta. Eu fui para a igreja, não adiantou nada. Eu fiz jejum, oração, campanha, não adiantou nada. Eu mudei, não adiantou nada. Ninguém me... Peraí, você está mudando por causa dos outros ou por causa de Deus? Porque tem gente que muda algumas práticas na sua vida só para conquistar algo que quer. Se aquilo for negado à pessoa, ela faz beicinho e sai da igreja. Ela não esteve na igreja por causa do Senhor. E chegar na igreja por qualquer outro motivo é normal. Eu cheguei por outros motivos. Mas depois de ter um contato com Jesus, não dá para continuar pelo motivo errado. Aí a motivação tem que ser a correta. Quem está entendendo? Você pode chegar porque está falido, doente, casamento destruído, porque quer se libertar das drogas, da bebida, de qualquer coisa. Pode chegar por qualquer motivo. Pastor, eu quero chegar porque eu quero arrebentar alguém e ser melhor que ele. Pode chegar. Mas quando você ouvir a palavra aqui, ela vai começar a arrancar esse ranço. Ela vai começar, e tem hora que ela vai pegar fundo mesmo. E aí é na hora que separa menino de homem. É aí que o bicho pega. É na hora da pressão, que alguém vai sempre querer amaciar, mas alguém sempre vai querer dizer, vamos crescer, nós somos de Deus. Vamos amadurecer, nós somos de Deus. Quando Jairo ouve que sua filha morreu, são vozes de má notícia. Ele olha para Jesus, Jesus diz, fica tranquila, ela não está morta, ela dorme. Ela estava morta. Mas o que Jesus dizia é que para ele, a morte e o sono é a mesma coisa. Com uma palavra dele, a pessoa acorda do sono ou acorda da morte, está tudo bem. Do mesmo jeito que eu acordo, eu ressuscito o Rogerinho todo dia. Acorda, Rogerinho, acorda, Rogerinho. Acorda, Rogerinho. Aleluia, voltei. Eu tenho que subir o tom para remover a pedra, para ele sair. Para Jesus é desse jeito. Se está morto ou se está dormindo, uma palavra dele muda a história. Irmão, eu estou aqui para te dizer que se tem uma área da tua vida adormecida ou morta, para uma palavra de Jesus, isso é a mesma coisa, vai mudar. Aí a gente vem para o segundo tópico de hoje. Jesus não entra em desespero, põe para mim por favor, não atropela, fica aí mesmo. Jesus não atropela processos, mesmo que nós estejamos como? Acalma o seu coração e confie em Deus. Pior do que não fazer nada é piorar a situação, é fazer a coisa errada. Pior do que não tomar nenhuma decisão é tomar a decisão que Deus não mandou tomar, que a carne mandou tomar. Você está afundando mais ainda. Lembra que mês passado, retrasado, nós falamos troque a pá pela corda. Quem está no fundo do poço, se ficar com a pá na mão, vai cavar e vai afundar mais e mais e mais. Você precisa parar, olhar para cima e dizer, alguém joga uma corda aí para mim. Troque a pá pela corda. Não, Jesus não vai atropelar processo. Ele responde para Maria, olha, isso não tem nada a ver comigo. Isso não é minha responsabilidade ainda, porque eu sou apenas um convidado. Verso 5, vamos comigo. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele pedir. Tudo que ele o quê? Mandar. Se quer uma vida de milagres, Jesus manda. Jesus não pede. Pastor, eu estou sentindo que Jesus está pedindo. Não, Jesus não pediu, Jesus manda. Onde ele pede, não espere milagres. Como assim, pastor? Onde ele pede, não espere milagres. Quem já foi convidado para um casamento? Diga amém. Quem já foi como convidado numa festa de casamento? Diga glória a Deus. Aí o garçom passa e você faz o quê? Por favor, traga a coxinha para a gente está com fome aqui, ó. Você passou a coxinha na mesa de lá, de cá, e na nossa você pulou. Quem nunca foi para um casamento, uma festa assim, né? Qualquer tipo de... Olha o Gabriel lá até riu, falou, ô pai, falando para o pastor Jorge, ô pai, coxinha, pastor, coxinha. Isso acontece comigo, o garçom pula eu, porque ele sabe que eu sou fera. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Convidado manda nos garçons? Convidado manda no organizador da festa? Tem a pessoa lá que é o coordenador, não sei o nome, como é que chama? Mas a pessoa, eu esqueci, já ouvi falar, mas não lembro. Chefe e os... Assessora, a pessoa que está lá, porque o nome vai mudando, vai ficando chique, né? E tal, não sei o quê. O convidado manda nessa pessoa? Não. Mas ela pode pedir alguma coisa? Sim. Mas é garantia que será atendido? Jesus é só um convidado. Ele não tem garantia de ser atendido naquele casamento. Ele pode fazer pedidos, mas ele não pode impor nada. E enquanto você não entender que Jesus não é alguém
para fazer pedido para você. Ele manda em você, Ele manda em mim. A palavra de Deus para nós é ordem. Nós devemos obediência, submissão a Ele. Mesmo que a gente vê no mundo corrompido, agora, inclusive às vésperas de eleição, que um lado é totalmente anarquista, anti qualquer tipo de ordem e obediência, é tudo... Gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tem coisa que é muito clara. Eu não estou dizendo que é alguém perfeito e bom o bastante, eu estou dizendo que tem alguém que é ruim, mais do que o suficiente. Eu não quero ser roubado de novo. E nem ver falarem que é uma obra de arte, o homem anda pelado na frente das crianças, expondo, dizer, pelo amor de Deus, não é possível que algum cristão acha que isso é bom para a nossa nação. Eu me recuso a acreditar. Quem viu a notícia do falecimento do irmão André, fundador dos Portas Abertas? Missão Portas Abertas, para quem não sabe, procure, pesquise isso aí. Eu ia até compartilhar hoje, depois eu compartilho, acabei não. Irmão André, também conhecido como contrabandista de... Alguém sabe aí? De Bíblia. Gente, contrabando, que é isso? Que vergonha. Contrabando do quê? De Bíblia. Para levar em países socialistas. E não é possível que tem crente que vai votar no maldito, pronto, falei, não aguento, maldito partido socialista, comunista, que já fez um rumbo no Brasil e quer fazer pior ainda, que já mostrou que odeia pastores, odeia igreja, odeia família é pauta atrasada, pelo amor de Deus, gente, olha, eu não aguento, tem hora que, sabe, eu passei quietinho a eleição, até aqui, mas tem hora que, e eu creio que eu estou falando na hora certa, debaixo do jejum, né? Isso não é brincadeira. Ordem, obediência, respeito, princípios, isso é bíblico. Isso não é careta. Meu pai é careta, ele me dá ordem. Não, seu pai é igual a Jesus. Seu pai é igual a Deus e entende que exercendo a autoridade Ele te prepara para milagres. Exercendo a autoridade Ele te protege inclusive de você mesmo. Se não fossem algumas ordens de Deus na minha vida, eu já tinha me lascado. Com certeza absoluta, eu não estaria aqui pregando para vocês, se não fossem ordens de Jesus. Ordens de Jesus salvaram a minha vida. Mais alguém? Diga obrigado, Jesus, pelas suas ordens, pelos seus mandamentos, e me ajuda a ser mais obediente e menos chato. Não gostei, porque, sabe, chamaram minha atenção, me corrigiram, falaram uma coisa, hoje, gente desviada, pronto. Não, porque é desviar-se, desviar do propósito, do foco, da palavra. Qual que é a palavra de Deus para Josué, para ele conquistar? Não desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Não seja mundano nem religioso, fica na palavra. Fica na palavra que eu dei para Moisés, ela continua de pé, ela continua valendo. A palavra de Deus está de pé aqui, irmãos. Eu posso estar caído, eu posso chegar aqui, irmão, moído, e já vim ministrar moído, emocionalmente, por problemas na família, financeiro, na saúde, numa crise espiritual, numa guerra, numa batalha, mas eu abro a boca e trago para vocês, e por mais que o Rogério possa estar caído, a palavra de Deus está de pé. Abrindo um parênteses bem grande, eu não estou falando sobre caindo, vivendo em pecado, vir pregar em pecado, uma vida corrompida, não é disso. Nós estamos dizendo sobre lutas, momentos difíceis, amém? Você pode estar caído até no pecado. Pastor, eu estou caído no pecado. E aí? A palavra de Deus tem poder para te pôr de pé, porque ela continua de pé. Reconheça. Maria fala, olha, vocês precisam ouvir Ele, vocês precisam obedecê-lo, façam o que Ele mandar. Põe aí o próximo tópico rapidinho para mim, para a gente acelerar agora. Vamos lá. Quer viver milagres? Faça de Jesus o Senhor de sua vida, decisões, escolhas e alianças. Porque tem gente que pensa que entregar a vida para Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, é só assim, ganhei o passaporte para o céu. Não, não é. É agora decidir, escolher, fazer ou não fazer, uma aliança ou não, qualquer coisa. Quando Ele manda, debaixo do aval dEle, se Ele deu sinal verde, eu vou. Se Ele disse sinal amarelo, eu vou parar e vou esperar. E se Ele disse sinal vermelho, eu nem me atrevo. Jesus é Senhor, não é apenas o Salvador. Tem muita gente que se rendeu a Cristo, entrou para dentro da igreja, passou pelas águas, foi batizado e disse, Jesus é meu Salvador. Ok, mas faz quanto tempo que Ele não é o Senhor da sua vida? Faz quanto tempo que você não decide depois de uma palavra dEle? Mesmo que doa em você, mesmo que exija renúncias que você não queria, porque se fosse para renunciar o que queria, não é renúncia. E vou dizer uma coisa, pecado não é renúncia, tá? Pecado é a obrigação, é o básico. Renúncia mesmo, consagração mesmo,
é quando eu começo a abrir mão de algo lícito, porque Deus tem uma direção melhor para mim, mesmo que eu não a entenda. Amém? Precisamos fazer de Jesus o Senhor. Quer ver milagres? Esse período de transição, você quer milagre na tua família, na tua vida, no teu ministério? Obedeça a Jesus. Milagres são precedidos de obediência. Rebelde acaba triste. E quando eu falo rebelde acaba triste, eu não estou falando do meio do caminho, eu estou falando do final de tudo, no juízo. Rebeldes vão se surpreender, porque eles não estão acreditando na seriedade do juízo. Os rebeldes vão acabar a sua história triste. Não entra para esse grupo, e se você entrou, sai logo, sai correndo. Verso 6, vamos lá. Versículo 6. Havia ali perto 6 potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados fizeram o quê? Seguiram suas o quê? Instruções. Eu estou aqui para dizer que tem um milagre dentro da tua casa. Eu vou dizer de novo, tem um milagre dentro da tua casa, tem um milagre dentro do teu casamento, tem um milagre dentro da vida dos teus filhos, tem um milagre dentro da tua empresa, tem um milagre dentro dessa igreja, dentro do nosso ministério, tem um milagre aí dentro. Tudo que a gente precisa é que uma palavra de Jesus alcance o lugar do milagre. Jesus não mandou trazer nada de fora. Jesus não mandou comprar outro vinho, e nem vinho novo. O vinho novo foi dali de dentro. Renove-se, mas não desista. Aquele casal podia dizer: desistimos do casamento. Aquela esposa podia dizer: desisto. Você está me fazendo passar vergonha logo no começo. Desisto. O marido podia dizer: desisto. Ô gente, para comer e beber, como que eu vou sustentar uma família, esses convidados? Imagina quando eles forem em casa. Desisto. Eu não sei quais são os seus motivos para desistir, mas eu estou aqui para te dizer que se tiver água de purificação na tua vida, e água a Bíblia representa, a palavra de Deus é a água que nos lava. Vós já estáis limpos, Jesus disse, pela palavra que vos tenho falado, está lá em João 15. Onde tem palavra tem água, onde tem palavra de Deus acima de nós, se prepara porque vai ter milagre. Por que palavra acima de nós? Eu e a pastora Angélica tivemos, em nome de Jesus você vai estar com a gente em breve, em Israel, e vamos em Caná da Galileia, e nós vamos celebrar a ceia e a renovação de votos matrimoniais. Irmã Cida e irmão Marcos, quantos anos vocês têm de casados? 38. O Zé e Sandrinha, quantos? 29. Tá bom, não achei ninguém dos 50. Fica tranquilo, tá? Mas vamos fazer a renovação de votos lá em Caná da Galileia, participar da ceia. Aí você vai ver esses, como que chama, esses recipientes que tem, que, como é que chama mesmo, gente? Havia 6 potes de pedra. Gente, isso não é coisa de carregar não, ninguém carrega 80 a 120 litros de água nos ombros. Isso é de pedra, no chão assim, ó, grandão. Tem foto minha da pastora lá, a gente tirou. Hoje apareceu nas lembranças, Caná. Eu não sabia. Ô Espírito Santo, isso é lindo, isso é incrível. Eu não sabia que nós lembramos. Quer dizer então que há 4 anos atrás, nós estávamos num dia como hoje, em Caná da Galileia. E 4 anos depois, Caná da Galileia está com a gente. É Jesuscidência. Presta atenção. Jesus falou assim: vão até aquelas talhas que já tem aí dentro, que já tem na festa. Encham um recipiente, aquilo que dá para carregar. Levantem e levem. As águas, quando você olhar aquelas talhas de água, tem tradução que fala talhas, aqui fala pó de pedra, elas são maiores do que a gente, assim como a palavra é maior que a gente. Irmãos, 80 a 120 litros d'água, alguém toma isso num dia? Não. Assim como a gente não usa, no bom sentido, eu vou usar esse termo aqui, usa a Bíblia inteira em um dia. O que é isso? O que tem na palavra é mais do que suficiente para cada dia da nossa vida. O que tem nessa talha de pedra, chamada Bíblia Sagrada, as águas que tem nesse livro, são mais do que suficientes para suprir todos os nossos dias. Só precisa pegar da água certa. Cuidado, tem gente bebendo da água errada.
Tem gente pegando água de lugar que não era para pegar. Pega da água onde Jesus mandou. Põe para mim o próximo tópico, por favor. Olha só. Tenha água para refrigério e purificação. Tem hora que a gente vai estar muito cansado, a gente precisa de refrigério. A gente precisa ser renovado. Mas não podemos desistir. Tem hora, irmão, que a gente se suja. A gente fica chateado com alguém, coração rancoroso, magoado, triste, decepcionado. Tem hora que se a gente não vigiar, a gente fica triste com Deus. Quem já ficou triste com Deus? Eu já estou com a mão levantada. Eu? Mais alguém? E depois eu fui entender que Ele estava cuidando de mim e me protegendo de mim mesmo. E o que eu preciso para me limpar daquela tristeza? Água. O Israel em casa já pegou. A pastora fala, mas dou 2 meninos para puxar. Puxar quem? O pai. Eles comem chocolate, comem alguma coisa, salgadinho. E está terminando de comer, acabou de comer, já fica, mãe, quero lavar, mãe, quero lavar. Eu sou agoniado por ficar limpo, graças a Deus. Eu não usava barba por causa da agonia, falei, a barba fica suja e eu não vejo. Desesperado, imagina, eu gosto muito de sopa, não posso falar de comida nessa época. Nesse frio, sopa, assim, queijinho derretido, sangue de Jesus tem poder. Aí o queijo agarra na barba, então eu não usava barba. Até a hora que eu me rendi e procuro ficar de olho, limpinho. Mas eles ficam agoniados, Rogerinho, Israel. Ontem chocolate. Aí, papai, tu late. Come, papai, tu late. Papai comprou para Israel, toma. Nunca divide comigo, irmão. Nesses dias divide, irmão. Eu não sei se é Deus tentando para ver se eu cresço ou se o diabo está tentando incitar ele contra mim, mas de qualquer forma. Eu venci, eu disse, não, filho, Deus te abençoe, pode comer. Mas quer lavar. A gente tem água para lavar quando tem uma crise no casamento? Tem palavra de Deus? Ou só tem a nossa palavra? Não, marido, não, esposa. Irmão, sabe qual é o problema de muitos de nós? É que quando a crise chega, a gente não quer ouvir ninguém. A gente quer falar mais alto do que a palavra de Deus. A gente quer que os nossos argumentos sejam mais importantes do que o que Deus diz. E eu estou aqui para te dizer que os seus e os meus argumentos não são maiores, nem mais importantes do que a palavra de Deus. É na palavra de Deus que vai ter milagre. Para de justificar, não, pastor, é porque ele fez isso, não, pastor, é porque ela fez isso, não, pastor, é porque meus filhos são tudo cobra cega, não, pastor, é porque meus pais são ruins, não, pastor, é que o meu chefe é problema, não, pastor, é porque o governo. Para com isso e começa a se lavar pela palavra de Deus. Até para curar um cego, Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos. Agora você está sujo, além de cego, mas você vai ser lavado. Quando você for lavado, você é curado. Tem coisa na nossa vida, tem milagre na nossa vida que não vai vir através de uma oração de cura, mas através de uma oração de perdão, de conserto, de purificação. Tem vida financeira que vai desatar quando a pessoa pedir perdão, quando a pessoa parar de falar mal dos outros, parar de ser ingrata. Tem que ser lavado. Só a palavra de Deus pode me lavar. Irmão, a minha mente tenta me contaminar, as minhas mãos tentam me contaminar, os meus olhos, ouvidos, boca, vida. Mais alguém? Tenta contaminar. Eu preciso recorrer à palavra sempre. Sempre. Lembra que eu dei o exemplo do Israel? Ele acabou de comer. Quer fazer o quê? Depois que você come alguma coisa, o quê? Você ouviu algo de alguém? Você viu algo? Você se alimentou daquilo. De uma traição, de uma decepção, de uma palavra dura. Vai se lavar. Não deixa para depois não. Porque você vai sair com a mão suja e contaminar um monte de ambiente. E tem muita gente que sai com a mão suja de chocolate e começa a contaminar um monte de gente no caminho que não tem nada a ver. Gente que não comeu o chocolate que você comeu é sujo por você, se você não lavar as mãos. Gente, eu já comprei briga de gente. Eu já peguei birra, bronca de pessoas que eu nem conhecia. Porque alguém que eu conhecia falou mal daquela pessoa, falou que aquela pessoa fez mal para ela. Mas alguém já fez isso? Fulano de tal fez isso. Aí vem alguém e fala, vou lá no fulano. Não, esse cara não presta. Por quê? Você conhece ele? Não, mas não presta. Ele nunca me fez nada. Mas alguém veio com a mão suja de chocolate, vocês vão lembrar dessa aqui, e tocou em mim. E eu peguei uma bronca de alguém que nunca me sujou, que nunca fez nada contra mim. Faz sentido, gente? Cuidado, para ninguém fazer isso com você. Se alguém te tocar para colocar coisa ruim, vai se lavar, vai na palavra. E sempre que você sentir que tem algo ruim, se lava antes de tocar alguém. Procure alguém que tem água para lavar você. Procure alguém. Jesus, para quem que Jesus manda entregar o primeiro recipiente de água? Para quem que Jesus manda entregar? Alguém lembra aqui?
O mestre de cerimônias, vamos continuar a leitura? Vem comigo no verso 9. O mestre de cerimônias provou água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. Jesus não mandou os empregados provarem, gente. Os empregados foram instrumentos para chegar até o chefe. O que é isso? Tem gente que não serve para provar, para eu abrir meu coração. Ó, o que está acontecendo é isso. A pessoa não pode provar a minha dor e nem o meu milagre, ela não tem estrutura para aquilo. O mestre de cerimônia tem. Vá alguém que é autoridade, vá alguém que sabe o que está fazendo. Cuidado. Lembra que Jesus já falou para Maria: eu não tenho nada com isso. Maria falou: façam o que ele disser, porque eu também não resolvo. E Jesus fala para os empregados: vocês carregam o processo, mas quem prova o milagre, quem vai dar a palavra final, quem libera a mudança no casamento, de um vinho para o outro, a transição no casamento, é o chefe de cerimônia, é o mestre de cerimônia. Jesus não quebra princípios para operar milagres. Versículo 10. O anfitrião, olha só, sempre serve o melhor vinho primeiro. Olha o que o chefe de cerimônia falou para o noivo. Disse ele: depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Diga: porque Jesus estava lá. Irmão, onde Jesus está, pode se preparar, vai ter milagre. Põe o próximo tópico para mim, para a gente encerrar e orar. Quando fazemos de Jesus o Senhor de nossas escolhas, não desistimos, mas somos o quê? Renovados, e vivemos o extraordinário de Deus até que hora? Até o fim. Irmão, é muito importante ter chamado Jesus para as áreas da sua vida que você chamou. Jesus, vem para o meu casamento. Jesus, vem para a minha empresa. Jesus. Mas é mais importante do que convidá-lo, é se render a Ele, de verdade, e fazer dele o Senhor. Tem gente que precisa fazer de Jesus o Senhor do seu temperamento, da sua inconstância, da sua desorganização, da sua impaciência, da sua intolerância. Quais as áreas que estão mais difíceis? Jesus, eu já te chamei para estar aqui, mas eu nunca te fiz Senhor dessa área. O Senhor estava aí como um convidado. O que o Senhor falava para mim era um pedido, e por isso que não funcionava. Agora eu entendi que o que o Senhor fala tem que ser uma ordem. É ali que vai ter a transição do milagre. Irmãos, ter Jesus presente na nossa festa, na celebração da nossa vida. E hoje é a última quarta profética desse ciclo do mês de setembro. Renove-se, mas não desista. Domingo e quarta já entramos no mês da família, de consagração da família. E aí eu estava com uma mensagem até pensando numa palavra, e de repente no final da tarde Deus falou comigo: João 2 é a transição, é o milagre no casamento, é o início do ministério de Jesus com o casamento, é Jesus renovando aquela festa, mas não desistindo daquele casamento. Renove-se, noivos, mas não desistam do seu casamento. Renove-se, pastor, renove-se, ministro de louvor, renove-se, obreiro do Senhor, renove-se, empresário, renove-se, intercessor, renove-se, cristão, mas não desista da sua caminhada com Deus. Está chegando a hora da festa com a família, gente. Nós vamos entrar no período de festa com a família, e hoje é um culto de transição. Alguém em casa está dizendo: se eu soubesse eu tinha ido. Pois é, o problema seu é que uma palavra do seu pastor, do seu profeta, ainda não tem o peso que deveria ter, porque a hora que tiver, você vai dar seus pulos. Eu não sabia que essa seria a mensagem até agora, final da tarde, início da noite. Eu tinha outra já encaminhada com 4 pontos: sabedoria, discernimento, constância e não lembro se é a fé, mais um. O que fazer nessa retomada de um novo ciclo? Mas agora no final da tarde virou a chave. E Deus sabe virar para o lado certo. Quando Deus falou, é ordem. É ordem. Ter Jesus, preste atenção nisso. Presente não é garantia de ausência de lutas, de problemas, de dores, de aflições, mas é a esperança de milagres e vitória quando Ele é o Senhor. E por fim, gente, seja casamento, filhos, amizade, trabalho, ministério, qualquer área da nossa vida, nós não podemos, nós o quê? Não podemos ouvir, diga comigo, ouvir, honrar, dar mais atenção a ninguém do que a Jesus.
Eu comecei falando disso, lembra? E estou terminando falando disso. Quem é o convidado de honra do casamento? Até aquela hora não era Jesus. Maria tinha uma posição de mais honra do que Jesus. Quando Jesus se tornou o homem de honra daquele casamento, o milagre aconteceu. Tem milagre hoje aqui. Faça de Jesus a pessoa de honra. Se Jesus não for, se nós ouvirmos alguém, quem quer que seja, mais do que a Jesus, se nós honrarmos alguém mais do que a Jesus, sonho vira pesadelo, festa vira desastre, alegria se torna em tristeza. Mas glória a Deus, nós vamos ouvir Jesus. E para a gente terminar, versículo 11 e 12. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Transição do anonimato para o ministério. Agora o ministério público. Transição. Nós estamos em transição também. Deus vai tirar muita gente aqui do anonimato depois desses dias. Vai tirar. Pega firme esses 10 dias. Vamos consagrar a Deus. Deus vai tirar muita gente do anonimato. Seu testemunho vai ser anunciado. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, Ele manifestou sua glória. E seus discípulos o quê? Creram em quê? Nele, em quê? Lembra que a gente começou falando da promessa? Eu digo para vocês, que de hoje em diante vocês verão coisas muito... Ele prometeu, 3 dias depois já estava acontecendo. Hoje tem promessa de Deus, tem tempo para acontecer também. É só Jesus estar no lugar certo, na posição certa. E termino com o verso 12. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Depois do milagre, Jesus foi para a família. Depois desse encerramento do ciclo, renove-se, mas não desista, nós vamos entrar em outubro com tudo, abençoando pais, irmãos, irmãs, marido, esposa, família, porque é tempo de manifestação do ministério de Jesus em nós e através de nós aqui na terra. E isso começa pela nossa família. E eu declaro que o lugar da nossa família é na presença de Deus. Quem crê diz? Pode aplaudir ao Senhor Jesus.